Ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. Questão lá na circular. Difícil. Minha mãe era da linha de padre. Quando o padre não ia na roça fazer as missas, quem fazia era a mamãe. Ela fazia festa de todo tipo que vocês pensam. E meu pai, coitadinho, caiu pro lado da macumba por aí. Quando em casa era meio terrível. Era uma situação de dar dó. A minha mãe, tadinha, só teve 17 filhos. Jesus amado. É muito pesado. Só 17, só. Lá em casa era 21 pessoas. Morava com nós a vovó, uma tia e um sobrinho. 21 pessoas dentro de uma casa. Imagine só. Irmãos, e nós fomos crescendo naquela pobreza, no meio da mata, meio da roça. Eu sou da roça, eu não sei falar direito. Irmãos, eu agradeço a Deus que no nosso quarto, você sabe, o chão batido, lá na roça, do chão batido, o colchão era, mas cortava umas forquilhas de madeira lá no mato, ficava no quarto, fazia um extrato de madeira com cipó, amarrado com cipó, e punha lá o colchão de pai em cima, da criançada dormir 3, 4 numa cama daquela. A gente rasgava muita palha de milho para fazer os colchões. E, irmãos, onde nós morávamos tinha pouca cobra. Tinha um colchão de 2 metros, mais ou menos. E quando a gente ia deitar, os danados estavam lá na nossa cama. E eu fui criado assim. Aí meu pai sentia um saco de estopa para fazer fumaça, para eles ficam às 11. Aí quando ficava às 11, eu matava. Aí direto eu entrava lá, quando nós ia deitar, o danado estava enrolado lá na nossa caminha de paia. Meu Deus do céu. Depois que eu estou contando aqui, eu estou vivendo lá meu tempo. E um dia eu estou tocando, depois que eu cresci, eu estou tocando o gatinho, estou tocando, ia por força na fazenda, o administrador pediu para mim puxar os postes com os boi. Eu peguei, se isso é 4 ou 8 boi, eu peguei eles, ajeitei e soltei eles para puxar os postes. E foi puxando o poste o dia inteiro, puxando, no meio da mata. Irmão, como era muito toco, eles enroscavam tudo, e fazia muita força e tal, ficava muito nervoso, que eles boi. Irmãos, cada chifre desse tamanho, e um menininho lá no meio deles. Agradeço a Deus, irmão, que quando eu puxei o último poste, eu soltei eles, quando eu soltei eles, estavam nervosos, saíram patinando ali no bravo, no meio da mata, e eu atrás, eu não vi, pisei em cima de um rolo de cascavel. Irmãos, e a cascavel me mordeu a canela, mas eu estava com uma bota, aí o veneno descia pela bota, mas eu não podia morrer, eu tinha que vir aqui. Eu não podia morrer. E meu pisar em cima, como é lisinha, vocês sabem como ela é lisa? Eu escorreguei e caí em cima. E ela deu bote, quando ela deu bote, Deus preparou. Um cipó segurou ela. E ela então só pegou a bota, não me pegou a perna. Meu Deus, era coisa boa que a gente vê na nossa, meu irmão. Agradeço a Deus, irmãos, que um dia nós mudamos dessa fazenda para outra fazenda. E quando nós mudamos para outra fazenda, irmão, a fazenda vizinha, onde a minha mãe rezava lá naquelas missas dela, e ali o Senhor começou a aparecer para minha mãe. Como não tinha crente, essa banda que toca aqui hoje, tocava em cima do nosso telhado. E minha mãe deitava, a banda tocava lá em cima, e ela acordava no outro dia e dizia, hoje a banda tocou. Irmão, nós estávamos acostumados com banda lá nas festas, mas ela diz, o toque é diferente. O toque é diferente. Aí ficamos 11 meses nessa fazenda. Voltamos para a fazenda onde nós fomos criados de novo. Quando nós voltamos, eu estou lá tirando leite da vaquinha dos meus pais. E, de repente chega uma perua Kombi em casa, lá na roça. Quando chegou, nós olhamos,
sou Zezinho. Aonde nós compramos no armazém dele fiado. Ele veio, será que veio cobrar papai? Não. Ele veio trazer o evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele chegou, desceu ele, o administrador da nossa fazenda que nós morávamos. Nós não sabíamos que o administrador era crente, porque ele nunca falou de crente, não manifestava nada. Mas chegou com o seu Zezinho. Aí eu terminei de tirar o leite da vaquinha do pai, minha mãe pôs um pão daquele feito no forno de barro na mesa e fomos tomar o café. Quando estamos tomando o café, o seu Zezinho falou assim para o meu pai: senhor, eu sei que o senhor vai aí no centro espírita, mas eu estava reunindo aqui na fazenda central e o nosso irmão foi mandado embora. Foi mandado embora. E eu então falei: e agora? O senhor me mostrou que tinha obra nessa fazenda. Como é que eu faço agora? Ele falou: não, vai na casa do senhor Joaquim. A casa deles é grande, que tem um monte de filho. Aí, por isso que eu estou aqui de manhãzinho, 6 horas da manhã, mas você nem saiu para a roça aí. Aí ele virou e falou assim: não sei, se o senhor acredita em revelação. Eu falei: não sei o que é isso não. Meu pai falou: eu vou contar para o senhor. Eu estava dormindo e caiu 3 estrelas do céu e eu perguntei: por que elas caíram? 3, quase que juntas. Aí o Senhor falou para mim, São Joaquim, que cada lugar que caiu essas estrelas vai ser levantado na obra do Senhor. E uma estrela caiu nessa fazenda. Por isso que eu estou aqui na tua casa. Senhor, deixa nós fazer uma reunião familiar de 15 em 15 dias. O meu pai falou: pensou 10 vezes. Já que é a palavra de Deus, vem aí, pode fazer. Glória a Deus. O Zezinho olhou para mim e falou: menino, você vai ser evangelista. Não, eu sou jogador de futebol. Eu sou evangelista, não. Aí São Paulo tinha me sondado lá para me jogador de time de São Paulo. Irmãos, e eu falei: não, eu sou jogador. Ele falou assim: se hoje em dia você vai ser evangelista. O que é isso? Você vai convidar o povo. E segunda-feira vai ter reunião na tua casa. Eu não tenho cavalo do papai durante a semana e fui falando para as colônias: irmão, segunda-feira o seu Zezinho vai vir em casa. Ele que é crente, vai fazer uma tarde de reunião. Manda eu convidar vocês. Meu Deus do céu, ninguém podia faltar. A metade era com parte, outra metade era com mate, o resto era fiado. Vem tudo para casa, irmão. E vem chegando, bicicleta, motocicleta, aquelas antigas. Da glória. Vespa, carrocinha, rural, Jeep. Eu ia amarrando os cavalos no toco, no terreiro da nossa casa, amarrando um monte de cavalo. E o seu Zezinho começou a primeira reunião, debaixo do oratório da mamãe. Nós tínhamos mais santo em casa do que na igreja. No oratório, aquelas fitas da santarada da minha mãe, o seu Zezinho ali no meio, mas pregou gostoso. Glória a Deus. Luz de lamparina, candeeiro, Cheio da glória. Casa de chão batido. A glória de Deus desceu, mas não sabia que era aquilo. Irmão, foi feito um movimento do céu no meio daquele povo. Meu Deus. E a notícia foi correndo igual hoje. Correu aqui, correu lá na roça, no meio do mato. Irmão, até o Mauriciano lavando. A mais antiga conheceu ele, ele ia tocar sanfona na minha casa. Pai da glória. Irmão, tudo de pé no chão, chinelinho de dedo, aquelas pracatas, com aquelas barbas. Meu Deus do céu, o céu de si. Quando nós ajoelhávamos, um violino, o irmão Vicente, e ia com a sanfoninha, e Deus ia selando o povo com a promessa. Rei da glória. Aleluia. De repente aconteceu o seguinte: depois de umas 4, 5 reuniões, Deus selando o povo, fomos convidados para o batismo na cidade. Veio um caminhão buscar nós como boia fria, mas aquele dia não pôde porque choveu demais. A minha mãe falou para o meu pai:
me leva na cidade hoje que tem batismo. O meu pai falou, tá bom, vou levar. Pediu para mim pôr um saco de arroz na carrocinha, criar o cavalo, e pus um saco de arroz na carrocinha, eu sou o mais velho dos homens, e montou lá uma meia dúzia de criança, e a mamãe e o papai na carrocinha e vai embora. Uma chuva que tinha dado à noite, tinha rodado tudo, roda animal, vaca, aquela coisa terrível. Quando o papai chegou numa distância, irmãos, que era 11 quilômetros da cidade, o rio estava tão cheio, não passava ninguém. Nem caminhão, nem carrocinha, nem charreta, nada, nem jipe. Quase 2 quilômetros de água. Quando meu pai parou a carrocinha, com a minha mãe dentro, indo para o batismo, o meu pai falou, não dá para passar. E a minha mãe dizia, eu preciso ir. Não dá para passar, eu preciso ir. Meu pai enfiou nosso cavalo e a carrocinha na enchente. Irmão, e vai afundando tudo, e vai afundando, o cavalinho vai afundando também, vai puxando. E o povo, irmão, que estava parado, gritava para tudo quanto de santo. Porque dizia, vai rodar tudo, não tem ponte. Como é que eles vão chegar do outro lado? Glória ao nome do Senhor. E vai nosso cavalinho rompendo, cheirando a água e batendo, e vai cobrindo o cavalo e cobrindo a carroça, e vai indo, irmão. De repente ele rompeu a enchente. Passou do outro lado. Quando passou do outro lado, a mocidade da fazenda vinha vindo toda a pé para o batismo. Daqui eles diziam, nós também quer ir. Meu pai parou, tirou tudo, a criançada, minha mãe lá no seco do outro lado, virou o cavalinho de novo e enfiou na enchente. Glória a Deus. Foi rompendo tudo, rompendo, chegou lá, encheu a carroça de mocidade. Irmão, entrou na água de novo, os carros tudo parados, o caminhão parado. Quem sabe hoje alguém vai romper alguma coisa. Glória ao nome do Senhor. Isto foi a minha infância. Glória ao nome do Senhor. Quando o papai deixou a mocidade no centro para eles ir a pé, pôs a minha mãe na carrocinha e meus irmãos foi na cidade. Quando chegou na cidade, deixou a mamãe na cidade. Foi lá, limpou o arroz. E mamãe foi na igreja. Quando a mamãe entrou na igreja, o irmão encarregado diz, vamos tocar o hino, o fim de tudo chegará. Quando começou a tocar o hino, o fim de tudo chegará, a minha mãe começou a chorar, desesperada. E as irmãs perguntou, por que chora? Porque o que eles estão tocando, eu ouvia à noite em cima da minha casa. Glória ao nome do Senhor, irmã. E hoje eu tenho o direito de contar isso para vocês. A minha criação cristã foi assim. Glória ao nome do Senhor. Deus chamou a mamãe na graça. Meu pai largou ela 11 quilômetros, ela vinha a pé. Com as crianças, porque bebeu. Quando chegou, sentou com os amigos na colônia, bêbado. Mamãe agora batizada. Mamãe diz, vai lá avisar seu pai. Quantas vezes eu vi a mamãe apanhar? E eu disse, meu Deus, hoje, coitada da mamãe, vai apanhar de novo. Cheguei no meio da roda dos bêbados e eu perguntei para o meu pai, desse jeitinho, pai, a mãe agora é crente, ela batizou. Ele chacoalhou a cabeça e falou, o que eu vou fazer? Eu assustei. Eu assustei. Assim começou a obra de Deus na nossa vida. Irmãos, aí, nós como morávamos na roça, só comia fubá, canjiquinha, que hoje é um prato chique. E quando dava fome, mamãe dizia, pega a faca, vai pro canavial, chupa bastante cana, mas já barriga, porque comida não tem. Eu e meus amigos iam na cidade, tombaram os tambores de lixo do mercado.
para comer maçã, pera estragada. Esta foi a minha vida. E estou aqui hoje. Comendo pera e maçã, tipo de fruta. Quando limpava as bancas no mercado, nós ia lá e mandava para dentro, porque a barriga estava encostada nas costas. Irmão, nós sabia que era 22 quilômetros, 11 para ir, mais 11 para voltar para casa. Irmão, pensei, tirei carta de motorista, fui trabalhar de São Paulo para Poços de Caldas, puxando maçã e pera. Graças a Deus que conheço o Brasil inteiro, alguns países, nunca tive dinheiro, mas pago a passagem, mas está lá. E a última viagem que eu fui foi conhecer a rainha na Inglaterra, porque eu queria conhecer ela, e o cavalo e a carruagem dela, porque o nosso pangaré é magro daquele jeito. Eu queria ver a carruagem da rainha da Inglaterra. Que glória! Se ela vendesse um cavalo daquele, nunca mais ia trabalhar. E me desse o dinheiro, nunca mais trabalhar. Mas conheci tudo ali onde é o processo da obra de Deus. Conheci. Irmão, me deram um título na lotação. Eu ganhei a passagem. Irmãos, aquele pobre só via avião quando riscava lá em cima. Então, graças a Deus. E quem me deu passagem, quem pagou tudo isso, nunca me viu. Eu também nunca vi. Mas Deus tinha que cumprir na minha vida também essa parte. Agora entrou na nossa casa. Papai, Deus chamou minha vovó que fumava no cachimbo, bebia pinga, chamou ela. Foi chamando, emprestou a mamãe o dom de orar para os enfermos. Ela era benzedeira, trocou o Senhor, o título dela, por orar por aqueles que os mais necessitavam. Aonde mamãe orava, não tinha câncer, não tinha enfermidade, que não arrancava o corpo. Ela é chamada lá da roça para vir em São Paulo, orar junto, lá em Barueri, irmã, do outro lado, junto com as irmãs da Piedade. Vamos lá, tem necessidade. As irmãs da Piedade levavam ela onde tinha os enfermos que estavam morrendo, chegava a vida. Glória ao nome do Senhor, irmão. Com esse monte de filho, mamãe nunca ficou em casa. Chegava da roça junto com meu pai, pendurava a enxadinha e ia evangelizar. Glória ao nome do Senhor. Para nós não ir longe, que eu não quero acabar o culto tarde. Lá na roça, Deus chamou 180 almas para esta graça. Vi muita coisa desde criança. Meu pai nunca escreveu nome, nunca foi na escola. Os irmãos colocaram ele para atender a obra de Deus, a reunião familiar, nunca foi na escola. Mamãe nunca escreveu nome, nunca escreveu nome, mas o nome dela já estava escrito no livro da vida. Que saudade de mamãe. Meu irmão nasceu com os dois pés para trás. Um dos meus irmãos andava com o pato, pé virado. Deus chamou mamãe na graça. Ela foi no hospital, o médico falou: compra um sapato ortopédico. Quem sabe ele vai acostumar e o pé vai endireitar. A mãe chegou da cidade e disse: pegou a caixa, pôs em cima do guarda-roupa e diz: Deus, como eu sou desobediente. Eu sou tua filha. O poder está em ti, não está no sapato. Faz uma obra, me perdoa, eu errei. Pegou a caixa e colocou em cima do guarda-roupa. Quando amanheceu de manhã, meu irmão estava com os dois pés.
36 dias buscando os dons de Deus no Portugal. Eu e a minha família. Você já viu pobre? Passar tanto dia fora? É eu. Santo Deus. E lá no Portugal, fui chamado o homem mais rico do Porto. Nosso irmão trabalha com ouro. Ele que exporta ouro para os Estados Unidos, para toda aquela região. Eu fui no apartamento do irmão. Quando cheguei no apartamento do irmão, eu fiquei assustado. Quando entrei dentro, o elevador subiu nós, que eu disse. O carpete do irmão era mais grosso do que o meu colchão. Senhor Jesus, já dá para dormir. A esposa dele sem um fio de cabelo na cabeça, de Deus, com câncer com estado terminado. Lá foi feita uma oração, Deus arrancou o câncer com raiz lá. E o cabelo dela começou a crescer. Essa obra que eu vou contar agora é para quem crê. Lá na minha igreja, observada lá. Irmãos, ela foi ter o bebê e disse para mim, Antônio, eu quero batizar. Ah, bom, mas eu quero ter o neném primeiro. Foi lá, eles são bem branquinhos, nasceu um menino loirinho. Está grandão hoje. Loirinho, coisinha mais linda. E trouxe o menino para casa e ela ficou internada. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui chamado, cheguei do serviço, fui chamado para lá fazer uma unção. Quando eu cheguei lá, a família do Paraná dela já estava toda aqui, esperando só tirar os aparelhos para sepultar ela. E eu sabia que ela tinha pedido o batismo. O que eu fiz? Irmãos, quando o pai dela desceu e falou para a família assim, se eles tirar o aparelho, amanhã nós enterramos ela e nós voltamos para o Paraná. E eu ali na lapinha da família, eu vi aquilo, o senhor, então não adianta fazer mais nada. O senhor falou, sim, adianta sim. Vai lá, vamos chegar. Aí quando eu cheguei lá, irmão, eu não conhecia, ela parecia um modelo, mesmo grávida. Quando eu cheguei lá, ela estava desse tamanho em cima. Parecia que ia estourar o corpo. Tão inchada daquele jeito. Eu não conhecia ela. Veio lá a menina, a enfermeira, falou, você ficar tranquila, você falar com o teu Deus? Puxou assim, fechou. Oh, que beleza. Eu falei, como é que eu faço, senhor? O senhor falou, ela não é batizada. O senhor falou, você unge ela. Não conta nada para ninguém que você ungiu, para que ninguém vai fazer fermento. Fica só entre nós dois. Nem para tua esposa bom. Eu fiz a oração, carguei a unção na testa dela, vim embora. Quando eu disse lá embaixo, a família. E aí? O senhor orou, senhor Gil? O senhor orou, senhor Gil? Aí cheguei lá no carro, a esposa, e aí, como é que foi dele? Foi bem. Tudo bem. E aí, você orou, senhor Gil? A gente sabe sobre isso aí quando Deus fala com a gente, sabe? Olha, de repente, irmão, quando eu fui dali uma semana, ela estava em casa. Deus chamou ela na graça, hoje é a irmã da piedade, nossa. Não vai ver só que chega, senão o irmão fica nervoso. Ele não vai participar do culto, né, irmã Tati? Vai ter responsabilidade dele. Eu agradeço a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Como Deus ama nós, né? Eu tenho uma carreta de obra, mas não dá para contar hoje. E o dia que eu voltar aqui, vocês não anunciam, não. Tá bom? Agradeço a Deus por estar aqui. Não sei se eu lembro do certo de Deus. Glória. Mano Braz, lembra do irmão? Mas ele não lembra. Você lembra de mim? Ele não vai lá, então. Agradeço a Deus por estar aqui.
alegria de vocês. Tive ver esse menino, eu não sinto menino. Eu trabalho até hoje, eu sou carreteiro, trabalho com carreta. 73 anos. Só vou contar essa. Deus mandou uma palavra lá e falou assim: paro de falar com a igreja agora, eu vou falar com a vila. A vila vai desde amanhã. E esta semana, Vila Desobediente, Deus está passando aqui e vocês não vêm ver. Mas Ele vai passar por vocês e vai ter choro. Foi no domingo. Domingo à noite, morreu o primeiro. Morreu o primeiro, levaram, fizeram o velório, sepultou. Voltaram do velório, tinha outro morto. Fizeram todo o trabalho, levaram na terça-feira. Quando voltaram de lá, outro morto. E morreu até sábado. Aí disseram, vamos chamar o padre, fazer uma procissão aí, benzer a vila aí, porque esse pastorzinho pregou que Deus ia passar na vila, e hoje já morreu 5. Quem sabe o padre benzendo a vila aí, a coisa vai melhorar. Irmão, olha que gostoso, filha de Deus. Glória a Deus. Aí o nosso porteiro era amigo desse rapaz que trabalhava fora. E ele veio no sábado para casa. Vinha no sábado. Aí chegou, falou assim para o nosso porteiro: se eu tivesse aqui, porque o pastor aí pregou que ia morrer, o senhor ia passar na vida, já morreu tanta gente. E se eu tivesse aqui, eu ia dar um murro na boca dele e quebrar os dentes dele. E eu estou chegando capaz. O porteiro parou e falou: rapaz, o negócio aí está feio. E você? O rapaz aí disse que se ele estivesse aqui, ele ia dar um murro na boca e quebrar todos os teus dentes. O meu? A gente mesmo até hoje. Não, foi Deus que me deu e ele conservou meus dentes. E eu sou assim. E sai assim, de repente, as coisas, eu não sei o que acontece. Aí eu falei para ele assim: mas por que você não falou que o próximo vai ser ele? Meu Deus. Ele virou e falou assim: o senhor mandou, mas não tive coragem. Não tive coragem. Aí ele falou assim: mas eu tenho. Se ele te perguntar, pode falar que o próximo é ele. Aí, sábado, entendi o culto. No domingo, solzinho quentinho. Ele pegou a esposa, pegou a filha e foi fazer um churrasco num lugar, numa água ali que chama Água Sul, onde tem batismo. Foi fazer um churrasco, nadou, fez churrasco, bebeu, comeu. Aí mandou os 3 no Fusquinha e vivi na estrada de terra. E aí, tranquilo. Próximo a ser ele. É bem que de repente o senhor entortou a bateria da frente. Os pneus ficam bolocos assim, virando assim. A menininha que estava no banco de trás caiu. Como é que vai sair de um Fusca? Caiu e ficou brincando na terra. A esposa dele que estava ao lado dele também não machucou, não fez nada. E ele bateu os dentinhos dele no volante. Os dentinhos. Rei da glória. Bateu os dentes no volante. Bateu os dentes no volante, foi para o hospital, corridinha e tal. Aí ambulância. Aí chegou no hospital. Chegou no hospital, mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vai lá para a Pedra Fria. Quem vai lá reconhecer o corpo? O porteiro que tinha falado que ia dar um murro na minha boca. O senhor falou: abra aí, descobre ele e olha na boca dele. O porteiro descobriu assim, não tinha um dente. Meu Deus. E o meu está aqui. Rei da glória. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu não sou muito de fazer visita. Mas hoje umas irmãs daqui congregaram comigo. Os irmãos. Mas insistiram tanto que eu fiquei com dó delas. Eu vou, mas eu não sou de sair. Eu estou aqui. Deus por estar aqui.
Irmãos, por tudo Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor tem me chamado da sua graça, das águas do santo batismo, e me concede a coroa da vida eterna se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que o Senhor ainda me chamou na idade de 14 anos, e o Senhor me chamou na lista de batismo. Era um sábado à noite, eu estava sentado ali na frente, e quando o irmão que anunciava a lista, ele disse: batismo, amanhã, 25 de dezembro, haverá batismo. Foi como uma flecha que saiu daqui de cima e feriu meu coração. E aquilo não saiu mais de mim, fui para casa, aquilo assim: amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo. E aquilo ficou na minha mente a noite toda. No outro dia cedo acordei, era domingo, já acordei os meus pais, falei: eu quero ir para o batismo. Mas o Senhor já tinha me chamado. Sentei, o Senhor me chamou em Itaquaquecetuba. Sentei lá na frente, a hora que abriu a liberdade, fui um dos primeiros. Glória ao nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus que quando eu voltei, vem a preocupação. Parece que quando eu voltei, parece que eu voltei em mim. Aquela voz sumiu e parece que estava sozinho novamente. Mas o irmão ali, Deus deu a graça de falar: eu tinha 14 anos. Deus chamou aqui muitas crianças, mas o mesmo Deus que te chamou vai te guardar e vai te segurar nessa graça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento foi como uma visão. Eu comecei a ficar grande. Eu fiquei maior que a igreja. Eu via todos de cima, assim: glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: essa é a minha força na tua vida, vou te guardar. E o Senhor tem nos guardado, irmãos. Preparou esposa, nos deu 2 filhas. Em tudo o Senhor tem nos ajudado. Temos visto a mão do Senhor a nosso favor. Irmãos, eu tenho que começar agradecendo a Deus por um grande livramento que o Senhor fez comigo quarta-feira agora. O Senhor preparou uma viagem para o estado de Minas Gerais, no norte de Minas. Nós fomos dia 1º de junho, voltamos agora dia 11. E o Senhor muito nos ajudou. Congregamos ali todos os dias. Tinha dia que congregávamos 3 vezes por dia. Foi uma festa, irmão. Deus nos ajudou, abençoou. Na ida foi tudo bem, uma viagem muito longa. Nós saímos daqui 4 horas da manhã, chegamos às 11h30 da noite, dirigindo direto. E ao retornarmos também saímos bem cedo. E eu comecei a viagem dirigindo e depois passei para o meu tio que estava comigo no carro. E o meu plano era assim: depois ele dirige um pouco, depois eu assumo a direção e acabo de chegar em São Paulo. Mas, irmãos, ele estava ali dirigindo por volta de mais ou menos a 1 hora, mais ou menos. E eu estava no banco do passageiro ali na frente, dormindo. Era umas 7h15 da manhã, mais ou menos. E eu fui acordado e despertado pelas minhas tias, tinha 3 tias no banco de trás. E elas começaram a gritar: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Senhor Jesus, cubra-nos com teu sangue. E eu acordei, irmãos, naquele momento, e não vi nada. E quando eu olhei na lateral do carro, do meu lado direito do carro, nós estávamos sem retrovisor, o espelho retrovisor foi arrancado, e paramos assim à frente. Eu desci do carro, e eu olhei a lateral do meu lado, a lateral estava toda ralada assim, sem o espelho retrovisor, e aí eu vim a saber o que aconteceu. O meu tio estava ali dirigindo, e veio uma carreta na nossa direção de frente. E aquela carreta, quando estava para colidir com o nosso carro, ela desviou para o acostamento na contramão e ralou a lateral do nosso carro. O Senhor nos guardou da morte, irmãos, porque nós estávamos ali, vou chutar baixo, ali uns 90 km por hora, aquela carreta devia estar daí para mais, mas uma coisa que nos intrigou, irmãos, porque o meu tio que estava dirigindo, ele não viu nada. Ele não viu o caminhão, ele não viu absolutamente nada. Por certo, o Senhor cegou ele ali na hora, porque se ele se assusta e tira o carro, aquela carreta nos pegaria de frente. Então eu estou aqui agradecendo a Deus, irmãos, por esse grande livramento. Hoje, por certo, eu não estaria aqui. Nem eu, nem o meu tio e nem as minhas 3 tias. Por certo, tenho certeza que o Senhor nos guardou da morte ali também. Agradeço a Deus, irmãos, o Senhor nos deu 2 filhas. Uma hoje tem 8 anos de idade. E quando ela tinha aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos assim, eu estava uma segunda-feira eu estava trabalhando de casa. E quando foi no final da tarde, estava muito calor. Eu tenho um escritório no fundo da minha casa, que fica em cima da lavanderia. Eu estava ali trabalhando, você olhava assim, não tinha uma nuvem no céu azul, calor. E eu precisei sair ali no final da tarde para resolver alguma coisa. E a minha filha menor foi comigo. Nós fomos ali no shopping que tem perto da minha casa e resolve uma coisa, e faz uma coisa, faz outra.
E fiquei ali naquele shopping ali uma hora e meia mais ou menos. E num dado momento eu passei na porta, no térreo, que dava para ver a rua. E quando eu olhei a rua, irmãos, estava uma grande tempestade, mas uma chuva muito forte, uma chuva, e ali perto era o Shopping Plaza Sul, ali na Imigrantes, ali alaga, o rio enche, e já estavam assim, os carros com a água pelo meio da roda, pedaços de árvore voando ali. E naquele momento eu lembrei que lá nesse meu escritório eu tenho 2 janelas. Cada janela tem 4 folhas, as 2 no meio se abrem, e as 2 janelas estavam abertas. Embaixo dessas 2 janelas eu tenho uma bancada de madeira ali, e estava o computador da empresa, o computador pessoal, vários documentos da empresa, documentos da igreja, porque eu era, na época, secretário da música. E ali, irmãos, eu trabalho ali, eu sei que qualquer chuvinha, qualquer garoa já molha, porque não tem nada na frente. Qualquer coisinha molha ali, eu preciso fechar. E com aquela chuva, irmãos, era impossível não ter molhado tudo. E na hora eu parei ali, assustei e falei para ela assim, Júlia, falei, Juju, vamos embora porque o papai deixou a janela aberta, ele deve ter molhado tudo, perdi computador, deve ter molhado tudo. E ela ali naquele momento de mão dada comigo, ela falou assim, papai, pede para Deus não deixar molhar, glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque a fé que estava naquela criança me tomou também. Eu, ali no meio daquele shopping, eu fechei meus olhos ali em alguns segundos, falei, Senhor, me guarda, por misericórdia. E eu rapidamente fui para casa, irmãos, o Senhor fez um milagre, porque quando nós chegamos em casa, eu rapidamente subi ali para aquele quartinho, não tinha molhado nada. Glória ao nome santo do Senhor. E as 2 folhas que estavam fechadas, estavam molhadas, completamente molhadas, mas no meio, seco. Glória ao nome. A minha esposa não estava em casa, ela está aqui. Quando ela chegou, eu falei, olha aqui, você viu a chuva? Vi, eu fiquei até preso em algum lugar ali, ela comentou. E ela subiu, eu mostrei para ela, tá vendo aqui molhado, aqui seco. Ela falou, mas você lavou? Eu falei, não, a chuva molhou aqui, não molhou aqui. Foi um milagre que o Senhor fez na nossa vida. Glória ao nome. O Senhor nos guarda, irmãos. Até quando nós não estamos desatentos, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. O Senhor está sempre ao nosso lado. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto a minha comum congregação é na Vila Moraes. E no ano de 2021, eu fui apresentado para encarregado local de orquestras ali na Vila Moraes, também era o secretário da música, ajudava os irmãos músicos, o irmão Cristiano muitas vezes nos encontrou nos testes, nos exames. E estava muito envolvido com a parte da música. E quando foi agora, no dia 29 de julho do ano passado, 2024, teve a oração para novos obreiros, e o Senhor confirmou também o meu nome para ancião, dali da Vila Moraes. Irmãos, foi um susto muito grande, pois eu não esperava de forma alguma. Para os irmãos entenderem, no dia 28, foi um dia antes da oração, a oração foi no dia 29, no dia 28 foi um domingo, 28 de julho. E a Vila Moraes, ela foi demolida e foi reconstruída. E ali foram construídas várias salas de reuniões, um espaço multiuso, cozinha. Então começaram a acontecer várias reuniões, inclusive reunião da Piedade e várias outras reuniões. E isso, com essas reuniões, nós tivemos que cancelar a escolinha de música, o GEM. Então o nosso GEM era sábado à tarde e teve que cancelar um, cancelar outro, cancela e acaba dispersando, né? O irmão Cristiano sabe. Se cancela um, eles faltam 20, né? E eu conversei no dia 28, após o culto, eu conversei com o irmão diácono da nossa comum, falei, irmão, eu sei que tem muitos compromissos, mas eu queria pedir para o irmão, na medida do possível, se desse para deixar o sábado à tarde livre, né, para o GEM, porque nós estamos fazendo o GEM há 50 anos aqui, no sábado à tarde, e dispersa muito. E ele falou, olha, fique em paz, amanhã eu vou no Brás, tem reunião, vai acabar o seu problema com o GEM. Você não vai ter mais problema com o GEM, vou resolver isso para você. E eu fiquei feliz, falei, puxa vida, eu devia ter falado antes com o irmão, né? Porque já há alguns meses sofrendo aí. E eu desci pro estacionamento, quando eu desci, né, a nossa esposa nos conhece, minha esposa falou assim, por que você está tão alegrinho, né? Eu contei para ela isso, ela falou, você devia ter falado antes. Eu falei, pois é, devia ter mesmo. E no dia seguinte, no final da tarde, umas 4h30, eu estava trabalhando de casa também. Esse dia meu celular tocou, era o irmão diácono. E eu, até brincando com ele, falei assim, irmão, o irmão tem uma boa notícia para mim? Estou esperando aí uma boa notícia que o irmão tem para me dar. Ele falou, tem uma boa notícia para te dar. Falei, estou esperando essa notícia. Pensando eu queria falar que não vai ter mais reunião, né? Falei, não, peraí que o ancião vai falar. E aí passou o telefone para o nosso irmão Milton. E o irmão Milton, até falei para o meu irmão Milton, o irmão tem uma notícia boa para me dar aí? Ele falou, tenho sim. Foi orado aqui no Brás, o irmão é o novo ancião da Vila Moraes. Irmãos, naquele momento, eu
sumiu o chão ali debaixo de mim, eu não sabia o que responder. Ele falou, ó, chega mais cedo no culto hoje que nós vamos explicar. E voltou o telefone para o irmão diácono, ele disse, eu não disse que os seus problemas com o gen iam acabar? Eu falei, irmão, mas não era desse jeito que eu imaginava, né? Eu preferia que fosse de outra forma. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. E naquela mesma ligação, ainda ali falando com eles, já chorando, e eu nem sei como que eu reagi ali àquela notícia. E ele falou, olha, tem uma outra notícia para você. Nessa mesma oração, o meu pai também foi confirmado para ancião, nessa mesma oração. E eu agradeço a Deus, irmão, porque o meu pai, a comum dele é Jardim Teresa Palma, em Coar, onde era a minha antiga comum. E as administrações são diferentes, eles não sabem quem vai ser levado ali para o Brás. E o Senhor fez essa grande obra, irmãos, da nossa família, porquanto na mesma oração foi confirmado o meu nome e o nome do meu pai também para ancião. Irmãos, a minha mãe, quando depois eu liguei para ela não sabia se ela chorava, se ela ria, ela ficou apavorada e ficou assim, sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, o meu pai já era operador há 29 anos já do ministério, mas eu era novo. Irmãos, para os irmãos terem noção, eu nunca nem tinha pregado a palavra. Nunca tinha pregado a palavra, nunca tinha atendido um culto. Eu fui auxiliar de jovens, e mesmo quando eu era auxiliar de jovens, o nosso cooperador tinha o costume de, na despedida, os auxiliares atenderem, pelo menos até o momento da palavra. Eu não quis, eu fiquei escondido ali no banheiro, e ele teve que atender. Nem no dia que eu fui despedir, eu atendi a reunião. Até em visita, nós íamos fazer as visitas ali para alguns músicos, eu ia sempre com o grupo da vida, nem visita, nem a oração eu abri, eu acho que eu só orava na oração do gen mesmo. E isso foi no dia 29, a ordenação foi no dia 5 de agosto, e no dia 6 era o nosso primeiro culto. Segunda-feira, o culto das 8, culto lotado, irmãos. A nossa igreja, acho que é um pouco mais comprida que essa, lotada. E eu estava ali na frente, e o nosso irmão falou, irmão, pode atender o culto. Nunca tinha atendido um culto, irmãos. Primeiro culto, igreja lotada, subi não sei como, atendi o culto. Na hora da palavra, a minha mente, irmãos, era um branco total. E eu clamei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui porque é a tua vontade. Eu não me candidatei a nada, não pedi nada, sempre te honrei, te louvei, com puro e sincero coração, mas o meu objetivo principal é a vida eterna. E o Senhor confiou esse ministério na minha mão. Senhor, me ajuda. E ali, irmãos, eu clamei ao Senhor. E oferecendo a palavra ali para vários irmãos, e eles já esperavam que eles não iam subir. E eu falei, eu vou esperar na vontade de Deus. Vamos ver qual é o movimento que o Senhor vai fazer. E eu dei alguns passos para trás, irmãos. Quando eu encostei as minhas costas na parede, glória ao nome santo do Senhor, veio uma parte da Bíblia. Eu falei, essa é a revelação. Eu nem sabia como era a revelação, irmãos. A minha mente era um branco total. Veio uma parte para ler, e eu li aquela parte, abri, li. E quando eu terminei de ler, que eu levantei os meus olhos, na Vila Moraes tem um paredão, de fora a fora, as entradas são laterais, e tem aquele paredão. Eu olhei assim, saíam letras douradas do fundo da parede, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui lendo aquelas palavras, aquelas frases, e fui falando, e eu sentia que aquelas palavras entravam na minha testa e saíam na minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. E de tempos em tempos, eu via como se fosse um flash de uma câmera, muito forte, saindo do meio das irmãs, saindo do meio dos irmãos, do meio dos músicos, do meio das organistas, lá atrás, aqui na frente, glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, essas palavras, elas não eram na sequência. Por exemplo, A, B, C, D. Se for assim, todo mundo consegue saber que são quais são elas. Elas vinham assim, uma atrás da outra. Então, irmão Isaac, se tiver 3 letras, o irmão só vai ver a primeira. Mas eu conseguia ler. Glória ao nome santo. Aquelas letras vinham nesse sentido, e eu li aquelas frases, aquelas palavras, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui, irmãos, minha primeira palavra foi ditada pelo Senhor, glória ao nome santo do Senhor. Eu fui falando e a Irmandade foi glorificando, não lembro o que eu falei, não lembro como foi, glória ao nome santo do Senhor. Mas quando aquelas palavras pararam de sair ali da parede, eu falei, Deus seja louvado. E o Senhor falou no meu coração, essa é a minha palavra na tua boca, glória ao nome santo. Irmãos, a palavra é de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Ai do homem que subir aqui com alguma coisa premeditada, glória ao nome santo do Senhor. A partir daquele dia, irmãos, fiquei tranquilo, eu vou subir sempre vazio, porque o Senhor nos enche na hora certa, glória ao nome santo do Senhor. Não precisamos, irmãos, nos preocupar com o que vamos falar, nada. O Senhor vai nos ajudando, glória ao nome santo do Senhor. E assim o Senhor tem nos ajudado, irmãos. Não fez nem um ano ainda, mas o Senhor tem nos ajudado, e
a cada culto é de uma forma diferente, e o Senhor muito tem nos ajudado. Glória ao nome santo do Senhor. Foi uma mudança muito grande, irmãos. Eu estava muito envolvido com a parte da música, 100% na música, mas o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, tenho certeza que nos levará até o final. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu comecei a tocar muito novo. Com 7 anos eu aprendi a música e comecei a tocar. E o meu pai na época era encarregado. E o único problema, uma pobreza, uma dificuldade, irmãos. Nós tínhamos um instrumento. Eu tocava na reunião de jovens, meu pai tocava no culto à noite. Ele era encarregado. No ensaio regional, eu tocava. Ele arrumava o instrumento, eu tocava, tinha 8 anos de idade. E no ensaio regional, irmãos, acho que foi em Itaquera. Naquela época tinha bastante costume de pedir para as crianças tocarem sozinho, levantar. E nós tocamos ali, irmãos, um hino, o hino 425, Somos Joias, do Inário 4. E nós tocamos, mas o irmão falou, não, está muito longe, tem um aqui e outro lá. Nós éramos em 3 crianças, acho que os 3 tinham 8 anos de idade. Vem os 3 aqui em cima. E nós subimos, irmão, subimos aqui e tocamos aquele hino 425. 3 crianças ali de 8 anos de idade. E estava eu e os outros 2. Quando terminamos de tocar, que ele falou que ele podia descer, aquele irmão segurou no meu ombro, glória ao nome santo do Senhor, e começou a profetizar a minha vida, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, e falou que o Senhor ia me ajudar, abençoar, que seria na minha vida, e fez muitas promessas, irmãos. Eu como criança, irmãos, lembro vagamente do que foi falado assim, mas quando eu cheguei no banco, meu pai estava se acabando em lágrimas ali, o Senhor visitando ele, uma dificuldade muito grande. E quando passou alguns tempos, chegou algumas semanas, um irmão ali da nossa comum falou, irmão, eu queria aprender a música, mas eu não posso ir no dia da aula. O irmão tem alguma outra alternativa? Meu pai falou, olha, você vai na minha casa. Então toda quarta-feira ele ia na minha casa para o meu pai ensinar música para ele. Passaram algumas semanas, aquele irmão foi muito rápido. Era um irmão na minha casa. Então toda quarta-feira ele ia na minha casa para o meu pai ensinar música para ele. Passaram algumas semanas, aquele irmão foi muito rápido. Era um irmão, tinha formação de mecatrônica, então ele tinha raciocínio muito rápido, ele entendia tudo muito rápido. Então a parte do bono ele passou bem rápido. Algumas semanas meu pai falou, já pode comprar o instrumento. E ele falou, eu vou querer tocar o instrumento que o irmão toca, sax alto. E nós fomos lá nas 5 esquinas, lá no centro de São Paulo. Foi ele e meu pai. E esse irmão tinha condições, dinheiro para ele não era problema, ele foi lá e comprou o instrumento mais caro, um instrumento importado, novo, na caixa. Pagou à vista, tinha condição, foi lá, comprou o instrumento e começou a estudar. Irmãos, eu imagino uma criança de 8, 9 anos de idade, vendo um sax novo, importado, tirar os plásticos. Eu ajudei a tirar os plásticos, os calços ali daquele instrumento, né? E o meu instrumento velhinho, amarrado com elástico ali, a cortiça meio torta. Meus olhos até brilhavam ali quando a criança via aquele instrumento. E toda quarta-feira aquele irmão ia ali, tocava, eu ficava olhando aquele instrumento. Mas o Senhor tem caminhos, irmãos, para trabalhar e para beneficiar os seus. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele irmão que ia muito bem, do nada, a mente dele travou. Ele aprendia uma coisa, desaprendia 3. Toda quarta-feira ele ia lá, irmão, vai à lição 10. Aí ele não conseguia, vai a 8, não conseguia. Vai a 7, irmão, mas você já passou, já estava na 15, agora vai voltando. E, inexplicadamente ele não conseguia mais evoluir. E foi assim algumas semanas, irmãos. E ao ponto daquele irmão ficar muito triste, ele chegou um dia e falou, eu vou desistir, estava indo bem, mas eu acho que o instrumento não é para mim. E até a parte teórica, ele não sabia mais as notas. Deu um branco na mente dele. E ele parou de ir na minha casa, mas passaram algumas semanas, ele chegou lá na minha casa com aquele instrumento. Ele falou, irmão, eu estava orando e o Senhor mandou dar esse instrumento para o filho do irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e o meu pai naquela época, meu pai falou, não, irmão, o irmão vai tentar, depois o irmão volta, e eu fico quieto, deixa ele dar o instrumento. Ele falou, não, irmão, esse instrumento é do irmão. E deu aquele instrumento, e a partir daquele dia, esse foi o caminho que o Senhor movimentou para que nós tivéssemos. E a partir daquele dia, eu e meu pai começamos a tocar no mesmo ensaio. Então eu tinha um sax, ele tinha outro. Apesar da nossa dificuldade, mas o Senhor supriu a nossa necessidade. Mas a obra do Senhor, irmãos, o Senhor não precisa de nada do que é nosso. O Senhor não precisa tirar de um para dar para outro. O Senhor é rico, é dono do ouro, da prata. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor fez os céus e a terra. Ele não precisa tirar de um para dar para outro. E passou alguns dias, aquele irmão voltou. Falou, irmão, me perdoa, mas eu quero voltar a estudar música. Meu pai, claro, irmão, pode voltar. E ele voltou, começou a repassar o Bona, e como foi da primeira vez, foi da segunda também. Ele rapidamente chegou ali na lição 78 do Bona, e meu pai falou, irmão, está na hora de pegar o instrumento. Né? Se o irmão quiser, ó, o instrumento está aqui, tá. E eu, meu Deus do céu, não fala isso, né? Como criança, está aqui o instrumento, o irmão
E ele falou, não, irmão, esse instrumento é de vocês, o Senhor mandou dar para vocês. Eu vou lá comprar outro. Ele podia, irmão, podia comprar 10 instrumentos. Aí nós fomos lá de novo, numa mesma loja. Alguns meses depois, ele foi lá, comprou outro igualzinho, pagou à vista. Só que dessa vez foi diferente. Glória ao nome santo do Senhor. Para resumir, irmãos, em alguns meses, menos de um ano, ele já estava tocando na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor abriu a mente dele e estava tocando ele e o meu pai ali na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor tem caminhos, irmãos. O Senhor não precisa nada do que é nosso. O Senhor abre a mente. Tem caminhos para trabalhar na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu morava em Poá, aqui perto de Itaquá, Suzano, e quando eu casei em 2007, me mudei para Vila Moraes. E eu era auxiliar, filho do cooperador, cidade pequena ali, né? Nós mudamos para lá em 83, mais ou menos. Meu pai era da Vila Moraes e mudou para lá em 83, mais ou menos. Nós crescemos ali e conhecíamos todo mundo. Mas na Vila Moraes eu não conhecia ninguém. Então eu chegava com o meu instrumento, tocava, saudava o irmão do lado e ia embora. E o nosso inimigo, ele é sujo, irmãos. Ele aproveita toda a fraqueza nossa para colocar alguma coisa no nosso caminho. E eu sempre congreguei, nunca fiquei parado, mas me veio um sentimento no meu coração. Assim, olha, se você parar de vir na igreja, ninguém vai sentir a sua falta. E aquilo foi invadindo meu coração, e às vezes, minha esposa está aqui, às vezes ela ia na igreja sozinha, às vezes eu ficava domingo. Não sei, irmãos, foi um momento da minha vida ali. E da semana eu não congregava porque trabalhava. E também, irmãos, para ser sincero, não me esforçava muito. Veio aquela frieza no meu coração. E veio isso porque na minha antiga comum eu conhecia todo mundo, e saudava, e conversava, ia para lá, ia para cá, e era aniversário, era visita aqui. E ali na Vila Moraes parecia que eu estava numa geladeira, me sentia ali sozinho. Embora estava ali com a minha esposa, tudo bem, tudo certo, mas sentia falta desse calor da irmandade. Não sei porquê, mas veio esse sentimento. E o inimigo é sujo, irmãos. Ele aproveita qualquer coisa. E aí veio esse sentimento. E eu fiquei com esse sentimento. Se eu não fosse mais, não faria falta. E eu tinha um terno só. Por opção, irmãos. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava. Nós tinha condição de comprar outro terno, mas tinha um único terno. E a minha esposa falou assim, olha, eu vou lavar esse terno porque está muito sujo. Eu falei, não mexe com isso, deixa eu só congrego de domingo mesmo, não precisa mexer com isso não. E ela, para me agradar ali, foi lavar o terno e estragou o terno. O terno virou um chapéu velho, não dava para vestir mais, virou um... E para quem já não queria congregar, estava com esse sentimento, sem terno, era tudo que eu precisava. Mas irmãos, as irmãs da obra da piedade e os irmãos diáconos, eles não só levam comida, não só levam cesta básica, não só levam roupa. Glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade não é só para matar a fome. A obra da piedade não é só para levar sapato, não é para levar roupa, não é para levar o leite da criança, a fralda. A obra da piedade é completa, é uma obra de amor, irmão. Glória ao nome santo. Um dia nós estávamos em casa, bateu as irmãs da obra da piedade lá na minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. E elas falaram, irmão, nós estávamos orando e o Senhor revelou que o irmão está sem terno, mandou dar esse terno. Irmãos, e eu ainda na minha arrogância ali, falei, não, irmã, eu não preciso. Eu tenho condição de comprar. A irmã procura outro. Fui arrogante, irmãos. A irmã falou, irmão, esse terno veio por oração. Glória ao nome santo. Está confirmado. O irmão receba em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Quando ela falou isso, irmãos, o Senhor me libertou na hora. Glória ao nome santo do Senhor. E eu soube que o meu lugar era importante, glória, que eu era importante, o som do meu instrumento era importante, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor mandou para longe aquele espírito que me rodeava, glória ao nome santo do Senhor. Depois comprei outros ternos e o Senhor me libertou disso, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E eu sei, eu participei também com os irmãos diáconos do fundo musical. A obra da piedade. Aquilo que as irmãs da piedade, que os irmãos diáconos fazem, não é só levar. Não é, irmãos, tem muita coisa envolvida. O Senhor pode curar uma alma, glória ao nome santo, como fez comigo. O Senhor pode libertar, tirar das garras do diabo, glória ao nome santo do Senhor, uma alma, glória ao nome santo, porque o Senhor nos assiste. Então, irmãos, o que temos que falar, eu sou novo, pouca experiência, mas pude já provar o amor de Deus e o amor da obra da piedade na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade, irmãos, é uma obra de amor. Não é... E se tem algum sentimento,
contribuo, eu vou lá. Não, não faça assim. Dar por dar, não. Fazer por fazer, não. Glória ao nome santo. Faça com oração. Senhor, o que o Senhor requer de mim? Glória ao nome santo do Senhor. Porque é coisa santa, irmãos. Não é de qualquer maneira. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai fazer grandes obras. E depois nós vamos ouvir aqui, eu estava numa grande prova, numa grande tribulação. E o Senhor me atendeu. Glória ao nome santo. Não aparece o nome de ninguém. É o Senhor. E eu sou prova disso, irmãos. O Senhor me libertou através de uma obra da piedade. Não me envergonho, irmãos, de contar. Fui atendido, quando eu era criança, muitas vezes fui atendido pela obra da piedade. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje o Senhor nos abençoou, o Senhor nos colocou num lugar altíssimo. Glória ao nome santo do Senhor. Um lugar que nós nem imaginávamos. Mas tudo é a misericórdia do Senhor. Rapidamente, irmãos, o horário vai embora, mas o Senhor me toca para... Quando eu casei, irmãos, em 2007... Eu trabalhava numa empresa, nós casamos em setembro, no dia 8 de setembro de 2007, e tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. A festa, o nosso apartamento, eu trabalhava, minha esposa trabalhava, então tudo ali na simplicidade, dentro das nossas condições, nós fizemos. Mas a única coisa que nós nem pensávamos, nem fizemos, nem planos, foi a nossa viagem de lua de mel. E eu estava ali um dia trabalhando, o meu diretor me chamou e falou assim, olha, César, anota aí, no dia 9 de setembro você vai fazer uma viagem para tratar esse assunto. Eu fui anotando. Quando eu cheguei no final da página, eu lembrei que eu casava no dia 8 e a viagem seria no dia 9. Eu falei para ele, olha, me desculpe, eu acabei não prestando atenção, mas eu não posso ir nessa viagem, porque eu caso dia 8, dia 9 é o dia da viagem. Eu vou estar de férias, lua de mel, enfim, não tem como ir nessa viagem. Ele, não, então tá bom, me dispensou, eu voltei para o meu trabalho. Mas irmãos, quando o Senhor quer operar na nossa vida, Ele mexe no coração. Ele tem o mundo e os corações na sua mão. Glória ao nome santo do Senhor. É o coração de todos, é toda a humanidade. Não é porque está nos Estados Unidos, na África, o Senhor mexe aonde tiver que mexer. Glória ao nome santo do Senhor. E passou 2 semanas, aquele homem me chamou novamente e falou, olha, é o seguinte, o seu amigo lá quer que você vá para a viagem. Eu falei, que amigo? Ele falou, o filho do dono lá na Itália. Eu falei, ele não é meu amigo. Eu falei, nunca falei com esse homem, não conheço. Ele falou, pois é, ele quer que você vá na viagem e falou para eu me virar e é você que tem que ir. Eu falei, então você fala para ele que não dá, porque eu caso no dia 8 e dia 9 eu não posso fazer essa viagem. Posso fazer antes, posso fazer depois, mas nesse dia... Ele falou, não, vê aí o que você pode fazer. Eu falei, não posso fazer nada, tenho que fazer. E ele falou, tá bom, assim meio já contrariado. E voltei para trabalhar, passou mais uma semana, aquele homem me chamou novamente, falou, olha, não tenho o que fazer mais. O seu amigo lá quer que você vá. Irmãos, eu nunca falei com aquele homem, nem sabia quem era esse homem lá na Itália, era filho do dono. Ele falou, é o César que tem que vir, irmãos. E assim, não era nem um trabalho que só eu poderia fazer, era qualquer colega meu ali poderia fazer esse trabalho. Mas o Senhor mexeu no coração daquele homem lá na Itália, glória ao nome santo do Senhor, e falou, o César que tem que vir, se vira, dá um jeito. Irmãos, e aí aquele meu diretor falou, olha, eu vou fazer uma proposta aqui para você, estou até meio sem graça, mas vê se, não me leva a mal. Você casa dia 8, você não quer levar sua esposa para a Itália com a viagem para você? Irmãos, se virasse de cabeça para baixo não caiu uma moeda, não tinha nem para onde ir. Meu plano era pegar o carro, sair por aí e chegar até onde o cartão passasse. Até isso também estava difícil. Época de casamento, os irmãos sabem como que é. Eu falei, tá bom, eu vou falar com ela. Claro que ela aceitou de primeiro. Irmãos, para quem não tinha nenhum lugar para ir, nós estávamos indo para a Itália. Glória ao nome santo do Senhor, de lua de mel. E eu já estava feliz. Nós chegamos lá na Itália, eu com a minha esposa, eu já avisei ela, falei, olha, nós estamos indo para a Itália, já é uma grande coisa, sair do país, mas eu vou ter que trabalhar. E quando nós chegamos, aquele homem falou assim, o motorista nos pegou ali no aeroporto, levou para o hotel e falou, olha, 7 horas da noite, o diretor passa aqui para te pegar, fica pronto, ele vai te levar para jantar. Ele passou ali 7 horas, irmãos, ele nos levou num lugar, que era um castelo, ali em Torino, um lugar que eu acho que eu nunca mais vou entrar num lugar daquele. Minha esposa está aqui. E aquele homem foi pedindo coisa e eu assim, desesperado, falei, quanto vai custar isso? Meu Deus do céu. E aquele homem foi pedindo as bebidas e as comidas assim. E quando veio a conta, irmãos, eu olhei assim, só uma bebida daquele homem era o que eu podia gastar nos próximos 15 dias. E eu fiquei assim meio, tirei a carteira, o cartão da empresa ali. Aquele homem falou assim para mim, olha, você aqui é meu convidado. E aqui você não paga nada. E mais uma coisa, não seja deselegante de ficar querendo pagar. Glória ao nome do Senhor. Aí eu falei, tá bom, não vou ser deselegante.
Fomos embora, aí no caminho ele falou, amanhã, 10 horas da manhã eu passo no hotel para te pegar. O motorista vai te pegar 10 horas. Eu falei, não, 10 horas é muito tarde, pode passar cedo. Eu falei, não, você está com a sua esposa, 10 horas eu passo lá para te pegar. 10 horas, irmão, nós ainda, o fuso do Brasil, a Europa está 5 horas na frente. Para mim foi ótimo. Então, 10 horas estava ali, o motorista me passou ali para me pegar. Quando foi 2 da tarde naquela empresa, ele bateu no relógio assim, eu estava numa parte de cima, assim, no mezanino, ele estava embaixo, ele fez assim para mim e falou, ó, pode ir embora, sua esposa está te esperando. Eu falei, não, tem trabalho, não sei o que. Olha o motorista lá te esperando. E ele falou, vai, não é uma ordem, pode ir. Saí 2 horas da tarde, cheguei no hotel, minha esposa ainda estava no fuso do Brasil, eu estava acordando. E ali, irmãos, saímos, cheguei ali, fomos passear na cidade, fazer compras. À noite, ele falou, à noite fica pronto que eu vou passar para pegar vocês 7 horas da noite. Eu pensei, bom, ontem foi a primeira noite, ele fez questão de caprichar, levar num lugar chique, né? Hoje eu acho que vai ser um lugar qualquer, comer uma pizza aí. Irmãos, de nada. No outro dia foi num lugar ainda mais chique. Num lugar, para entrar, irmãos, eu até tive que caprichar na roupa, porque não tinha nem... Era um lugar assim, suntuoso. Devia ter ali pessoas importantes, políticos, e nós estávamos ali. Só que dessa vez eu já estava mas você sabia que eu ia pagar, eu já fui pedindo tudo, né? Tudo que vinha eu quero, pode, aceito. É o primeiro prato, o segundo prato e tudo. Minha esposa olhava assim e falou, você não vai sair daqui hoje, vai passar mal. Irmãos, isso foi, para os irmãos terem uma ideia, nós ficamos ali alguns dias, todos os dias eram esse nível de restaurante. Eles nos levavam ali em vários lugares, teve um dia que ele falou, amanhã você não precisa vir trabalhar, pega a sua esposa e vai trabalhar. Pegou uma moça que trabalhava lá com eles, falou, ela vai ser o motorista, e aí a gente ia passando, pegando as coisas, ele ia pagando atrás. Eu passava, pegava um sorvete, ela pagava, pegava alguma coisa, ela pagava, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, tudo que eu colocava a mão, dava certo, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu chegava numa reunião ali, às vezes, chegava 10 horas da manhã, irmãos, numa reunião ali, e não sabia o que fazer, indecisão. Eu falava, e se a gente fizer assim? Todo mundo olhava e falava, ninguém pensou nisso, vamos fazer assim. Fazia, dava certo, glória ao nome santo do Senhor. 2 horas eu estava indo embora para casa, pro hotel. E chegou no final da semana, aquele homem me chamou e falou, olha, quebrou a máquina aí, da sua parte está tudo certo. Você, nossa, tá tudo certo, mas o problema foi nosso, a máquina quebrou e você vai ter que ficar mais alguns dias. Se você não quiser ficar, da sua parte está tudo ok, você pode voltar para o Brasil, mas se você quiser ficar, vai ter que ficar mais alguns dias. Irmãos, daquele jeito eu ficava até morava lá. E ele falou, mas é assim, ó, aqui em Torino, nós já conhecemos todos os restaurantes, aqui não tem mais nada para vocês conhecerem. Eu vou reservar um hotel em Milão e depois em Veneza. E aí depois vocês voltam. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quem não tinha para onde ir, glória ao nome santo da lua de mel, se virasse de cabeça para baixo, não caiu uma moeda, glória ao nome santo do Senhor. Estava lá em Veneza, lá em Milão, glória ao nome santo do Senhor, passeando, glória ao nome santo do Senhor. Eu confesso, irmão, se me desse assim, ó, escreve, você não vai pagar nada, escreve a lua de mel, a viagem dos sonhos. Irmão, eu não ia escrever a metade, não ia chegar nem perto do que o Senhor fez na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Vale a pena, moço, glória ao nome santo do Senhor. Serve ao Senhor, seja fiel, glória ao nome santo do Senhor. Na fraqueza, se guarde, glória ao nome santo do Senhor. Porque o Senhor não desampara quem serve o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos, o Senhor fez essa grande obra na minha vida, irmãos. Grande obra. Quando eu voltei para trabalhar, estava até mais gordo. Aí voltei, meu chefe falou, bom, então agora você ficou lá trabalhando, então agora você tira as férias. Aí voltei e ainda tirei férias. Deus é muito bom na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda saí, tive mais 20 dias de férias, depois saí daquela empresa. O Senhor grandemente tem nos ajudado e nos abençoado. Glória ao nome. Irmãos, o Senhor não precisa nada do que é nosso. O Senhor tem tudo, tem o coração, tem a prata, tem o ouro. O que nós devemos é servir a Deus. Glória ao nome santo. Senhor, o que eu tenho que fazer na tua vontade? E o Senhor é aquele que vai colocando no nosso coração e Ele não fica devendo nada para nós, irmãos. O Senhor, tudo que a grande misericórdia que o Senhor tem para nos dar, que é a coroa da vida eterna, mandou o seu Filho Jesus Cristo, morreu por nós. Só isso já era tudo na nossa vida, não precisava de mais nada. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz essas obras na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E eu sou grato a Deus, irmãos, por essas grandes obras que o Senhor fez. Termino rogando as orações de todos, porque estou nesse ministério, sou novinho, estou começando, preciso muito da oração de todos. Eu sou fraquinho, mas tenho certeza que o Senhor que nos trouxe até aqui nos levará até o fim.
Trago e levo a saudação para a Irmandade da Vila Moraes com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não, eu não queria levantar, porque aqui na frente não é fácil, não. Mas eu estava no banco, eu não sei, o coração está meio... Em 74, a minha esposa estava fazendo comida. Eu disse, bem, acabou o gás. E eu não tinha um centavo. Eu falei, senhor, o que eu faço? E ela falou assim, bem, acabou o gás, e aí? Eu falei, eu vou arrumar lenha. Eu falei, não, eu quero gás. Aí eu peguei e saí para a rua. E na Bia tem uma rua que chama Jorge Tabaque, é uma rua assim, e depois tem uma curva braba assim. Eu fiquei perto daquela curva lá, vinha um caminhão, o caminhão cheio de bujão de gás, o caminhão virou rápido assim, e o bujão, pum, caiu no chão. Aí eu falei, espera aí, o homem foi embora. Aí Deus falou assim, ó, esse bujão é teu, pega e vai embora. Eu peguei, cheguei em casa e falei assim, ó, o gás aí. Mas é onde eu vou dinheiro. O pai me deu. Irmão, aí eu trabalhei no Banco Brasil, 45 anos no Banco Brasil, e em Tanabi, foi em 76 por aí, e eu estava atrás, e estava um tempo de frio, e eu estava com meu paletôzinho assim, bom, assim, tranquilo, e entrou o moço assim na igreja, o moço estava assim, ó, frio. Aí Deus falou para mim assim, ó, depois do culto, dá o teu paletó para ele. E eu falei, senhor, mas e aí? Agora, depois eu ficar. Aí eu só dei uma moça e falei, moço, assim, Deus mandou te dar o paletó, você quer? Eu falei, eu quero. Peguei, arranquei o paletó e dei para ele. Isso foi na quarta-feira. No sábado, eu fui na igreja sem paletó, aí quem passou frio fui eu. Aí sábado eu passei frio, domingo eu passei frio, mais frio. Mas Deus é tão bom, irmãozinho. Eu dou graças a Deus, toda a honra e toda a glória é só Deus. Aí eu peguei, cheguei no banco na segunda-feira, era 6 horas da manhã. Eu cheguei abrindo a porta para o funcionário, e era mais ou menos umas 7h30, entrou o Jaziel. Ele era chefe de caixa. Ele falou assim, Tião do céu, a semana inteira, eu sonhei com você, toda hora eu vejo você. Ele falou assim, que você sai? Assim, eu saio 5h30. Ele falou assim, então depois que você sair, você vai em casa. Eu falei, que será, né? Ir na casa dele? Aí eu peguei, saí do banco e fui na casa dele. Ele falou assim, Tião, o fim de semana, pensando no você, vem cá no quarto. Assim, ó, no quarto, come lá, sabe o que ele quer, né? Aí ele abriu assim um guarda-roupão grandão que tem, tinha uns 20 paletós assim, novinho assim, ó. Novinho. Ele falou, escolhe aqui. Eu falei, não quero não. Não escolhe, porque se você levar, quem vai ficar com frio é eu. Eu falei, o quê? Irmão, eu ganhei 3 paletós zerinho, novinho. Ganhei assim 3 camisas, ganhei 3 gravatas e ganhei 3 pares de sapatos. Novinho. Se eu não tivesse dado, eu não tinha ganhado. Então, por isso que é bom mandar ajudar os outros, porque ó, lá em cima vem em dobro. Deus seja louvado. Amém. Esse nosso irmão é diácono. Deus seja louvado. Amém. Levando a presença de Deus e da querida Irmandade, vai render graça primeiramente pela obra de salvação e por tudo que o Senhor tem feito, pelo selo da promessa, pelo lar de paz. Deus preparou uma esposa, um casal de filho, é motivo de nós glorificarmos a Deus. Estou contente, irmãos, por essa preparação, primeira vez que congrego aqui nessa cidade, nessa congregação. Eu sou de Lagoa da Prata, no estado de Minas Gerais. O Senhor tem nos abençoado, trabalhando nessa região, e o Senhor colocou alegria para nós estarmos aqui. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, bem rápido. A igreja está cheia, muitos irmãos, para glorificar a Deus com a obra que o Senhor fez, obra de milagre, no ano de 2000. O Senhor teve de misericórdia da minha vida, porquanto eu fiz uma operação, correu tudo bem aos meus olhos, saí daquela sala de cirurgia conversando, mas pela madrugada entrei em coma, tive que ser transferido com urgência, com CTI, com a cidade próxima, 100 km, e deu parada cardíaca, deu sepsemia, infecção generalizada, e ali, Irmandade, os dias foi passando, grande aflição, e os médicos ali desenganando ali, diz que não tinha mais solução. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fui ungido em nome do Senhor Jesus, mas teve um dia que os médicos chamou minha esposa, minha família, e falou, essa noite nós vamos desligar os aparelhos, porque não tem mais condição de vida, ele está ocupando o CTI, nós precisamos desocupar. Mas a minha esposa ali falou, doutor, não desliga os aparelhos, dá uma chance,
eu vou na igreja buscar a palavra, espera até amanhã. Importante, igreja, de nós confiar no poder de Deus, porque a palavra é aquela que abre porta, fecha porta, a palavra da vida, a palavra é tudo na nossa vida. Agradeço a Deus que aquele médico concordou e minha esposa foi congregar, buscar a palavra, meu respeito. E naquele dia Deus mandou a palavra de Jó, que Deus mudava o cativeiro de Jó e fazia promessas. E minha esposa, ele clamou a misericórdia de Deus, falou: Senhor, nós é pobre e necessitado, meu esposo está no hospital entre a vida e a morte, Senhor, fala se é vida ou se é morte. Deus visitou aquele servo de Deus na palavra e falou: igreja, Deus está mudando a linha da palavra. Deus na revelação me mostrou um hospital, Deus me mostrou que está descendo o anjo do céu, entrando nesse hospital agora e está fazendo uma operação, um milagre, o nome de Deus vai ser glorificado. A minha esposa creu naquela pregação e já ligou para o ministério, para a família, falando que Deus tinha feito a obra. Agradeço a Deus que no outro dia ela foi no hospital, aleluia, com a certeza que Deus tinha operado e como realmente Deus operou. Ali os médicos viram que ela estava nervosa, calma, porque essa noite o seu marido reagiu, ele puxou os fios do aparelho, aleluia, nós teve que dar sedativo. Eu louvo e agradeço a Deus que quem era para estar morto está aqui glorificando a Deus e o nome de Deus está sendo glorificado, porque na palavra Deus falava: eu fiz muitas promessas na sua casa e ainda as promessas não se cumpriu, não é tempo de levar. Eu agradeço a Deus que se passar os anos, o Senhor abençoou e no ano de 2019 nos separou para o Ministério da Piedade. Eu louvo e agradeço a Deus, irmão, são muitas obras, mas em outra oportunidade Deus dará a graça de contar mais obra. Trago saudação da minha comum, de onde tem congregadas, reunião ministerial, trago, levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo todos vós, para agradecer a Deus nessa noite, pela misericórdia de Deus na minha vida e pelas 2 filhas a qual o Senhor tem me dado, 2 genros e um neto. Estou agradecida a Deus nessa noite, porque no último dia de 27 se completaram 46 anos que o Senhor tem me chamado nesta graça. Muitas lutas, muitas guerras, mas em todas elas eu vi a mão de Deus operar a nosso favor. Também agradeço a Deus nessa noite pelo privilégio de trabalhar nessa cozinha, que agora em janeiro se completa 24 anos, pela misericórdia de Deus. Sem capacidade nenhuma, mas o Senhor tem nos ajudado grandemente e muitas obras temos contemplado ali também. Querida Irmandade, testifico a vós que na próxima semana estou viajando ali para visitar com a minha filha ali nos Estados Unidos. Gostaria de ser acompanhado das vossas orações e gostaria de levar a saudação para Dallas ali no Texas com a santa paz de Deus. Amém. Também, querida Irmandade, há muito o Senhor me cobra para contar uma obra, mas de estar diante desse povo é muito difícil. Uma fase da minha vida, querida Irmandade, passando uma prova material muito difícil. Junto com essa prova veio uma enfermidade, um tumor no alcance das minhas costas. Operei desse tumor, passado um tempo esse tumor voltou, muito maior do que ele era, tanto interno como externo. Grande foi a minha aflição, recorri à medicina. O médico disse que eu precisava fazer uma biópsia e que já me garantia que não era coisa boa. E naquela prova eu fui congregar um dia, chorando muito a pé numa determinada congregação, e eu falava com o Senhor: Senhor, olha a minha situação, Senhor, como faço para deixar minhas 2 filhas? Provavelmente vou ter que passar pelo processo da quimioterapia, mas Senhor, tudo está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Cheguei naquela comum, sentei no último banco, chorando muito, não tinha forças nem para congregar. Na hora da palavra o Senhor tomou o seu servo, falou para mim: fácil é fácil, querida Irmandade. Irmã, você veio chorando pelo caminho, você está sentada aí no último banco, o Senhor te manda um recado, está descendo desse púlpito, o anjo está indo aí te dar um abraço. Naquele momento, querida Irmandade, eu só vi um clarão à minha frente. Passados uns 15 dias eu esqueci daquele tumor, não lembrava mais daquela situação. O Senhor apagou completamente da minha memória aquele procedimento que eu ia ter que passar. Estava todos nós na casa da minha mãe. Uma das minhas irmãs chegou, olhou nas minhas costas e me perguntou: quando está marcada a sua cirurgia? A hora que ela olhou, querida Irmandade, não tinha mais tumor. O Senhor me operou dentro daquela congregação e nem cicatriz ficou. E eu estou aqui engrandecendo e enaltecendo o nome do nosso Deus. Sou agradecida a Deus por todas as obras que Ele tem feito na minha vida, por tudo quanto Ele tem preparado até aqui. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Também sou grato a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for firme e fiel à sua palavra. Sou grato a Deus pela presença dele na minha vida. Sem ele não existiria mais. Os livramentos que ele já fez comigo, as transformações que ele já fez comigo, eu não ficaria aqui a noite inteira adorando e agradecendo e dando glória a Deus, eu não pagaria. Eu quero agradecer a Deus uma obra que o Senhor fez. Apareceu um casal na minha casa um dia à noite e me disseram: nós vamos trazer um órgão aqui, que é para a obra de Deus. Como eu trabalho com o ramo de transportes,
e eu tenho muito prazer de transportar as coisas da obra de Deus. Sempre que Deus me dá a condição, na medida do possível, eu sempre ajudo os irmãos a transportar as coisas da obra de Deus, cesta básica, seja o que for, de caminhão, de carreta, de caminhonete. E aquele casal na minha casa com aquele órgão, e eu falei, aonde os irmãos pretendem, era um casal, onde o irmão pretende levar esse órgão, nós vamos levar. Ele falou, não, nós não sabemos não, nós compramos para trazer aqui por irmão. O irmão viaja sempre, o irmão seguia por Deus aonde vai entregar. Eu falei, meu Deus, 3 meses. Eu falei, mas espera aí, é para mim? Deus tem que mostrar para mim. Sim. Aí, irmãos, eu falei para a esposa dele assim, a irmã trocou de órgão? Ela falou, não, irmão, esse órgão nós compramos para a obra, e Deus fez nós trazer aqui. O irmão, onde o irmão sentir de levar, o irmão leva. E eu fiquei 3 meses orando a Deus, para Deus me mostrar onde levar aquele órgão. E Deus não me mostrava. Aí passava na minha mente assim, Salinas, cidade de Salinas. Mas passava na minha mente, Senhor, para quem em Salinas? É alguma irmãzinha, alguma casa de oração? Mas o Senhor não me mostrava. Aí no sábado eu fui congregar em São Paulo, eu e minha esposa congregamos. No domingo, na volta, paramos ali em Sumaré, na casa de um primo meu, que ele é diácono, é um dos mais antigos, para tomar um cafezinho com ele ali à tarde. Até aquele dia ali eu não sabia que a região de Campinas, Sumaré, que atende o norte de Minas. E estamos tomando um cafezinho lá na casa dele, ele é um dos mais antigos, ele que atende lá. Comendo um pãozinho ali, tomando um cafezinho, contava uma obra, eu contava outra, e de repente ele olhou para mim e falou assim, irmão, tem necessidade de um órgão. Você não sabe de nenhum? Eu falei, para ser sincero com você, meu irmão, tem um lá em casa. Não é meu não, é da obra de Deus. Mas o Senhor mandou eu levar lá em Salinas. Sinto muito, né? Ele falou assim, Salinas, no norte de Minas? Eu falei, é assim. Lá perto da Bahia? Eu falei, é lá sim. E para quem que vai lá? Eu falei, olha, me ajuda na oração, que isso ainda Deus não me mostrou. E antes disso, voltando um pouco atrás, eu tinha feito um plano, assim, um propósito. Eu falei, Senhor, eu vou levar esse órgão lá em Salinas e vou entregar para o diácono de lá, e ele vai atrás da necessidade e eu mostro para ele. Mas o Senhor fechou meu coração, o Senhor não deixou eu fazer dessa forma. De forma que quando eu falei para o diácono, que é primo meu, que chama Santo, que eu falei, não, eu não sei para quem que vai em Salinas, me ajuda na oração, porque isso Deus não me mostrou. Ele falou assim, ele sabe de uma coisa, você sabe aonde que é a necessidade do órgão? É em Salinas. Então está confirmado, vamos para Salinas. No sábado ele já veio em casa, eu já deixei o órgão carregado, ele trouxe um outro diácono bem jovem com ele, falou, trouxe um companheiro para ajudar, e nós fomos lá em Salinas. Chegou lá e eu fui entender por que o Senhor me fechou meu coração para levar aquele órgão para aquele diácono, porque o órgão era para a filha dele. Tinha 15 anos de idade, tocava todos os hinos e tinha batizado no último batismo. Se eu levasse o órgão para ele, ele ia ficar numa situação difícil, e Deus colocou as coisas todas no lugar. Nós estamos aqui louvando e agradecendo o nome de Deus. Mas a obra não parou por aí. Aquele dia eu apanhei um pouquinho. Eu, como viajo há muitos anos, eu sou muito preocupado com as minhas viagens. Eu tomo conta de combustível, parada, dinheiro, ferramenta, manutenção preventiva. E depois da janta, na casa de um diácono mais antigo de lá, nós jantamos, estávamos ali batendo aquele papinho, esperando a comida fazer digestão para ir dormir. E eles começaram a contar a obra de multiplicação de combustível. E dando glória a Deus. Passamos em frente a um posto, não paramos, vamos abastecer no da frente. Chegou no da frente, eles contando, vamos abastecer no da frente. Não paramos. Vamos no da frente. Chegou no da frente, não tinha combustível. E aí começaram a clamar a Deus para Deus multiplicar. E contando esse tipo de obra, eu falei, gente, vocês vão perdoar. Mas esse tipo de coisa, vocês gostam de dar trabalho para Deus. Se vocês passam na frente do posto, tem combustível, tem dinheiro, por que não abastecer? Passa na frente do outro, comete o mesmo erro de novo. Ainda bem que vocês não estavam de avião, porque senão não tinha para quem ligar. Eu só confio que eu estou certo disso. Só que eu não devia ter falado. Eu devia ter ficado boca fechada. 2 irmãos de idade, eles viajam bastante, mas não têm a experiência que nós temos na estrada. E eu devia ter ficado calado. No outro dia, chamaram para ir fazer um atendimento. E eu, que era o motorista da caminhonete, né? Caminhonete, o tanque de combustível 80 litros, eu tinha mais de meio tanque. Vamos fazer um atendimento. Lá, para quem conhece, daqui para lá, antes de chegar em Salinas, do lado direito, é só morro. E descemos aqueles morros lá, e no primeiro entroncamento que tinha lá, eu já errei. Já passei reto. Descemos uma serra lá, em volta dela, que se encontrasse outro, não tinha. Um ou outro tinha que voltar.
Chegou lá embaixo, acabou a estrada, voltamos. Subi tudo aquela serra de novo. Quando chegou lá no entroncamento lá em cima, errei de novo. Bom, para resumir, daí a pouco acendeu a luz do combustível. A luz vermelha entrou na reserva. Falei, Senhor, tem misericórdia. E comecei a clamar a Deus, mas baixinho, para eles não escutarem, né? Porque eu tinha chamado a atenção deles no dia anterior, e eu clamando a Deus em silêncio, quietinho ali, anda e vira para cá e vira para lá. Quando cheguei lá no entroncamento, errei de novo, passei em frente à casa, que é certo que eles iam atender, passei reto. Fui descer lá embaixo, aí o painel da caminhonete, o computador de bordo, apareceu escrito lá, abasteça já. Falei, Senhor, agora eu tenho que pedir ajuda, agora não tem jeito. Falei, irmão, vocês ajudam na comunhão, porque acabou o combustível. Né? Aí eles entraram na comunhão, aquele mais velho falou assim, vamos ficar todos na comunhão, vamos continuar procurando a casa da família, até nós achar. E achamos, sem combustível nós achamos a casa, eles fizeram o atendimento. Quando saímos de lá de dentro daquela casa, que entramos na caminhonete, a luz acesa e Aparecida, abasteça já, que eu arranquei com a caminhonete, subi na serra para sair de lá, eu já vi que a luz estava apagada. A luz estava apagada e o ponteiro não estava mais na reserva, já estava saindo do vermelho. E eu falei, irmãos, a luz não está mais na reserva. Aquele diácono novo lá de Sumaré que estava no banco de trás, tem uma caminhonete igual a minha, familiarizado com o painel, ele já botou a cabeça ali no meio e ficou olhando. Ele falou para mim, põe no modo autonomia aí. Aí eu pus no modo autonomia. Autonomia, para quem não sabe, é quantos quilômetros de combustível dá para andar. Aí nós no modo autonomia andando, autonomia para 10 quilômetros, faltava 53 para o posto. Autonomia para 20, autonomia para 30, autonomia para 40, autonomia para 50, autonomia para 60, foi até autonomia para 160 quilômetros. Chegamos no posto, abastecemos e o nome de Deus foi glorificado. Deus fez essa obra com nós, sou muito feliz por isso. Preciso da oração da Irmandade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por ser chamado nas aulas do batismo, conservado de pé desse presente momento. Agradeço a Deus que eu vinha passando muita prova no meu serviço. Chegou um certo momento que eu já não queria mais comparecer naquela empresa, porque levantaram muita calúnia, perseguição contra mim. E eu clamava a Deus, Senhor, o que será de mim? E o Senhor sempre falou, eu posto e nada te faltará. Eu falei, Senhor, eu vou buscar a palavra para mim sair dessa empresa, largar a mão disso. O Senhor, não, você vai continuar. Eu agradeço a Deus que naquela empresa teve uma premiação. Deus exaltou minha cabeça. Aquelas pessoas que levantaram calúnia tiveram que ver que Deus é Deus na minha vida. Eu saí pela porta da frente, não saí pela porta dos fundos, como Deus tinha falado, dito na palavra. E eu estou aqui glorificando o nome de Deus e dizendo que Deus é bom. Agradeço a Deus que fora aquela premiação, ganhando um vale daquela empresa, isso eu tenho que glorificar a Deus por tudo que fez pela minha vida. Agradeço a Deus por tudo, pela essa força. Deus seja sempre louvado. Amém. Terminando essas duas irmãs, fica encerrada a liberdade. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo a querida Irmandade, para agradecer a Deus daquele dia glorioso qual o Senhor tem me chamado nas águas do Santo Batismo, tem me preservado de pé até o presente momento. Deus já preparou uma viagem para mim e para minha avó e tem nos abençoado também. Saindo ali do estado de Rondônia, eu trouxe a saudação da mocidade da Irmandade de Primavera de Rondônia para saudar essa Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Ao meu regresso, desejo levar a saudação dessa Irmandade também para saudar de lá com a santa paz de Deus. Termino rogando as vossas orações, que oreis a Deus por mim, que nas minhas fraquinhas orações não esquecerei de nenhum de vós. Sou grata a Deus por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Mais uma vez, o Senhor me concede força para me levantar diante dele, segundo todos vós, para me agradecer a Deus das minhas maravilhas, que eu não cesso de agradecer a Deus. Foi de quando o Senhor me chamou nesta gloriosa graça, para me servir a Ele em novidade de vida. Agradeço ao Senhor, o Senhor tem me chamado nesse caminho há muito tempo, tem demandado, muitas provas eu tenho passado, muitas lutas, muitas enfermidades, causas difíceis, mas naquelas que eu tenho confiado no Senhor, tem sido meu socorro bem presente. Querida Irmandade, também eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter preparado essa viagem ali de Rondônia para cá. E eu pedi, querida Irmandade, de oração, que a Irmandade orasse a Deus por nós. O Senhor trouxe nós em paz até aqui. E também, querida Irmandade, ao sair de lá, eu fui portador de trazer a saudação daquela querida Irmandade. E desejo levar as vossas saudações para saudar a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Termino rogando as vossas orações, que ore a Deus por mim, para minha família, que nas minhas orações não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo, e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Também sou eu grato a Deus nessa noite por essa preparação de estar congregado junto de vós. Eu agradeço a Deus, irmãos. No ano de 2016, no mês de janeiro,
congregado na cidade de Orindiúva. Eu morava aqui, trabalhava ali. O Senhor falou que ia mandar alguém ali para longe em janeiro de 2017. Eu louvo e agradeço a Deus porque Deus mandou nós ali para Rondônia. Servas de Deus são vizinha da minha cidade ali, não sabia que estávamos ali. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque ali, quando recebi o convite para trabalhar ali, busquei algumas palavras e eu falei: Senhor, eu estou bem empregado, trabalho numa multinacional, tenho um trabalho bom, fazia parte do grupo de apoio ali de Catanduva, junto com os irmãos da vistoria. E, irmãos, nada passava na minha mente de sair dessa cidade, mas eu agradeço a Deus porque o Senhor falou e o Senhor cumpriu, irmão, certo? Que fomos ali, e quando eu fui buscar a palavra, eu falei: Senhor, para mim ir para Rondônia, um lugar distante, eu queria que o Senhor falasse assim, assim, assado, né? E ali eu fui buscar a palavra, irmãos, e o Senhor falou na palavra: quem é nós, quem é você para ditar a forma de Deus falar pela palavra? E ali eu pedi perdão, irmão, para Deus e o Senhor, porque eu estava acostumado, irmão, sempre, tudo que eu fiz guiado pela palavra. Mas ali o Senhor falava: o que você vai passar lá não vai ser fácil, né? Então o Senhor vai te preparar. Mas em janeiro de 2016, irmão, Deus falou que eu ia pedir as contas no último dia do ano. E se eu busco a palavra ali faltando 15 dias, eu no outro dia ia chegar na empresa, irmãos. Mas no penúltimo dia, o Senhor deu autorização para nós irmos, irmão. Eu agradeço a Deus porque fomos para lá. Tudo que o Senhor falou, Deus cumpriu. Não foi fácil. Fiquei desempregado com 1 ano e 7 meses. Ganhava mais de 10 salários mínimos. Fiz ali, irmãos, fiz uma cirurgia aqui em São Paulo, em Ribeirão. Não tinha eu condição, irmão. Tinha R$1.000. O meu aluguel, a minha energia e minha água passava de R$1.500. Não tinha condição nem de voltar. Fui buscar a palavra no Floresta Park. Eu falei: Senhor, eu não tenho como ir. Ali eu levei toda a minha família. E minha família, eu falei: vocês vão de testemunha, porque eu vou precisar tomar uma decisão. Vou ter que renunciar ali, né, ao ministério. Vou ter que voltar, por certo, não vai ser fácil. Mas vamos buscar a palavra para todos serem testemunho. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque ali Deus mandou uma palavra, o servo de Deus que estava atendendo, Deus falava assim na palavra: entrou um pai aqui hoje muito preocupado com a sua família. E você veio aqui e perguntou para o Senhor: o que você vai fazer? Mas Deus te pergunta: você já deixou tua família passar fome? Eu falei: não, Senhor. Já deixou faltar o teto para morar? Não. Já deixou faltar roupa, calçado? Não. Então volta para onde eu te mandei. Você, meu filho, eu vou cuidar de você e da tua família. Eu agradeço a Deus, irmão, porque voltamos e até o dia de hoje o Senhor está cuidando de nós. Já vai fazer 7 anos agora nesse começo de janeiro, e eu estou aqui glorificando o nome de Deus. Quando eu fui para lá, irmãos, quando eu casei com a minha esposa, muitos aqui conhecem, ela é ali do Solo Sagrado da Família. Ela tem uma enfermidade, o reumatismo, artrose, artrite, fibromialgia, e aquilo ali judia muito dela, irmãos. E quando eu casei, eu pedi as contas da empresa, eu trabalhava até com Monstort, eu pedi as contas da empresa para descarregar caminhão só para fazer um convênio médico para ela. Mas ali, irmãos, quando eu cheguei ali em Rondônia, passamos por muita prova. Resumido, irmãos, a minha vontade era de continuar a ter um convênio. Aqui eu tinha o melhor convênio da Unimed, mas ali eu não tive condição, irmão, de fazer o convênio. Mas o Senhor falou que ia cuidar de nós, irmão. E agora nesse ano, em janeiro, viemos para cá, ela estava com vários nódulos, não conseguimos fazer os exames, voltamos para Rondônia. Ali nós fomos fazer os exames, irmãos. Quando fizemos aqueles exames, Deus preparou, não tinha condição de fazer. E ali nós fizemos aqueles exames, foi constatado 2 nódulos, irmão. E ali aquela clínica pediu para nós ir para uma outra clínica urgente. Chegou ali, pediram para nós procurar um mastologista urgente. Do mastologista encaminharam nós para o Hospital do Amor, irmão. Certo chegamos ali, refizemos tudo. De 0 a 5 ali, irmãos, o tamanho do tumor, o dela estava com 4, irmão. No 3, todo mundo falava: tem que operar, tem que fazer isso. E ali começou uma pressão em mim muito grande, irmão. Mas eu agradeço a Deus porque nós fomos buscar a palavra. Deus preparou um servo de Deus de Brotas, vendendo varinha de pescar, parou lá em Rondônia, não conhecia ninguém. Na palavra o Senhor falava assim: tem alguém aqui que Deus vai entrar na saúde sua. Tem 2 coisas aí que está te incomodando, mas o Senhor te fala: vou arrancar com raiz e tudo, vou mostrar que eu sou o teu Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, porque aquela palavra caiu no meu coração. Muitos ali, irmão Samuel, leva a irmã Miriam para Cuiabá, leva para Barretos, leva para cá, leva para lá. Eu falei: irmãos, eu estou confiante na palavra. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque marcamos ali para fazer aquela biópsia. Nesse intervalo, irmãos, recebemos muitas visitas. As irmãs da Piedade chegaram na minha casa, 5 irmãs da minha comum, e falou: irmão Samuel, todo mundo está preocupado. Enquanto a Miriam saiu para pegar os véus ali para ela, para minha menina, ela falou: irmão Samuel, nós estamos preocupados e parece que você está tranquilo. Eu falei: nós vamos orar, não vamos? Ela falou: vamos. Então depois que nós terminar a oração, vocês vão entender o porquê eu estou tranquilo, irmão. Certo que acabou a oração, elas ficaram 45 minutos manifestando a promessa dentro de casa, irmão. Passou 2 semanas, o irmão Jonas, cooperador, me ligou: irmão Samuel, o irmão José Balduino, ancião, o irmão Elias está aqui também, conhece os irmãos lá, o irmão Daniel conhece alguns irmãos. O irmão Zé Balduino, que é o ancião regional nosso lá mais velho, deixou o irmão Carlito, o ancião do Maranhão aqui, e eu senti de levar ele aí para fazer uma visita. Eu falei: pode vir, irmão Jonas. Mas 1 hora antes, irmão, eu estava no escritório, minha esposa, eu trabalho do lado de casa,
Minha esposa mandou uma mensagem: amor, eu estou muito aflita. Falei: amor, fique em paz. Ela falou: não, amor, eu estou muito aflita hoje. Eu já orei, mas dei a madrugada inteira orando. Mas hoje, amor, eu preciso tocar na orla do Senhor. Eu falei: amor, você sempre tocou na orla do Senhor. Você não corta os cabelos, você não usa vaidade. Você de madrugada ora, você não tem contenda com ninguém, nunca teve. É amada por todos, é uma boa mãe, é uma boa serva, é uma companheira. Eu falei: então você toca. Ela falou: amor, mas hoje eu preciso tocar na orla do Senhor. Dobrei meu joelho ali, irmãos. Nisso passou uma hora, o irmão Jonas me mandou essa, me ligou. Chegou ali em casa com o irmão Carlito. Nos alegramos, irmão. Ligramos pro irmão Cacá, que é ancião junto dele ali também. Nos alegramos ali junto um pouco, irmãos. Tomamos um café. Nós fomos orar. Quando nós fomos orar, irmãos, o Senhor tomava o servo de Deus e falava assim: irmão Samuel, o Senhor tinha muitos seguidores, o Senhor tinha bastante discípulos, 70, que relata para lá, mas o Senhor tinha 12 apóstolos, mas amigos o Senhor tinha poucos. E ele tinha uma casa de amigos dele que ele gostava de visitar, que era Marta, Lázaro e Maria. E hoje o Senhor me mostra que essa casa é querida por Deus, é amiga do Senhor Jesus. A minha casa ali, irmão, sempre ali com 70, 80, às vezes até mais, nós nos já reuníamos com a mocidade ali. E ele falou: e o Senhor me mostra que ele está aqui, que ele veio visitar a sua casa. Mas sabe, irmã Miriam, o Senhor na visão agora nesta oração, ele está me mostrando, eu estou vendo ele, o Senhor Jesus, o teu amigo, está indo ao teu encontro. Ele veio aqui te dar um abraço. Recebe o abraço do teu amigo Jesus Cristo. Irmão, quando levantamos daquela oração, a glória de Deus nos tomou. Peguei o celular, mostrei para eles, falei: há 1 hora e pouco atrás ela queria só tocar na orla do Senhor, mas ele veio aqui dar um abraço nele. Fomos ali no Hospital do Amor, saiu o resultado da biópsia, vem acompanhado. 3 casal na nossa frente foram chamados. Os 3 saíram chorando. Entramos ali, né, tudo positivo, né? Miriam, nós não sabemos o que aconteceu. Olha aqui os 2 nódulos, mas sumiu, Miriam. Um sumiu, o outro secou. E eu estou aqui glorificando o nome de Deus, irmão. Não precisou de convênio. O Senhor falou que ia cuidar de nós e está cuidando até o dia de hoje, irmão. Em maio, irmãos, eu não tinha condição nenhuma. Estava atendendo a reunião de jovens sem condição de pregar a palavra. Pedi para os auxiliares, mas Deus dava assim. Em dezembro, Deus dá a vitória para alguém que está aqui. Daqui 30 dias Deus dá a vitória. E amanhã Deus abre as portas na vida de alguém. Meu filho chegou em casa com a minha nora: sogra, mãe, Deus confirmou, nós vamos casar em dezembro. Eu falei: vocês param de cantar a palavra dos outros. Provado, e o filho falando que ia casar, irmão. Mas eu agradeço a Deus, porque no outro dia o Senhor abriu as portas na minha vida. Com 30 dias Deus deu a chave da casa para o meu filho. E agora dia 30 de dezembro aqui em Rio Preto eles vão se casar. E Deus já preparou todo o casamento, irmão. Eu agradeço a Deus por tudo. Trouxe saudação da Irmandade de Rondônia, de Pimenta Bueno, no bairro Pioneiros, onde ali nós congregamos, fazemos nossa comum. E desejo levar a saudação dessa querida Irmandade para saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.